parte do Senhor neste primeiro culto do projeto missionário A Porta Estreita. Estamos aqui na Rua 7, cidade de Pedro Velho, Rio Grande do Norte, para ministrar mais uma vez uma porção da palavra do Santo Evangelho. Louvado seja Deus. Você que me ouve, você que me escuta, eu quero te dizer, aleluia, bendito seja o nome do Eterno. De quem o Senhor está falando, pastor? Ora, quando você pega o texto 13, está escrito: entrai pela porta estreita. Glória a Deus. E por que eu devo entrar pela porta estreita? Louvado seja Deus. Aí diz o restante do versículo: porque larga é a porta, glória a Deus, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Glória seja dada ao nome do Senhor. E muitos são os que entram por ela. Palavra é do Senhor. Então observe, meu querido, meu amado irmão, esse conselho bíblico foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, escrito e registrado está. O Senhor Jesus, que é Deus feito homem, que se fez como um homem e veio a este mundo, aleluia, para nos trazer as boas novas. E que boas novas são essas? Ora, existe um caminho de salvação e existe uma porta que conduz à vida eterna com Deus Todo-Poderoso. É por isso que é muito importante você que me ouve nesta tarde entender o que Deus está falando com você nesta tarde. Olha o conselho de Deus, aleluia. Isso é conselho, irmão. Entra pela porta estreita. Não viva uma vida desarregada de todo jeito, né? Como você quer, como você pensa ou imagina que deve viver, porque no final do caminho há consequência. E é nesta tarde, aqui estamos, irmãos, e o texto bíblico é bem claro, né? Jesus nos ama e esse amor é verdadeiro. Bendito seja Deus. E ele é direto. Entre pela porta estreita. Pastor, o que é a porta estreita? Que sentido tem a porta estreita aqui, irmãos? Hein? Deus colocou uma porta que conduz ao reino dele. E esse reino é eterno. E segundo as Escrituras, esse reino é o único reino que subsiste para sempre. Porque no futuro, em tempos vindouros, segundo revela a Bíblia Sagrada, o Senhor vai tirar da presença dele, vai retirar da presença dele tudo aquilo que é mal e perverso, e vai colocar para longe, para todo sempre. Haverá uma separação, né, do mal, e o mal será lançado para longe da presença eterna de Deus. A Bíblia diz que o domínio dos homens terá fim. E no final de tudo que vai prevalecer é o reino de Deus, que tem como Rei dos Reis o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Eterno. Então preste bastante atenção. Deus nos ama, e por nos amar nos ensina o caminho e nos aponta a porta. Bendito seja Deus. Quem está entendendo, irmão? O salmista, no Salmo 25, bendito seja Deus, ele diz o seguinte, verso 8: bom e justo é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Bendito seja Deus, aleluia, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Louvado seja o nome do Eterno Pai. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, meus amados irmãos, preste bastante atenção no que Deus está falando. Para você que ainda não conhece a verdade, e que nesta tarde está tendo a oportunidade de ouvir essa verdade, Deus colocou uma porta. Essa porta conduz ao reino de Deus, e essa porta, irmãos, são poucos que a encontram. Aleluia. De que porta é essa? Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus fez a afirmação. Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, né, e sairá, e achará pastagens.
Porque Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta que conduz ao reino de Deus. Jesus é essa porta estreita. Estreita por quê? Porque para você estar com Cristo requer de nós compromisso com Ele. E esse compromisso é um compromisso eterno, irmão. Começa aqui e vai durar por toda a eternidade. Aleluia! Amém, igreja? Então eu vou te dar um conselho. Entra pela porta estreita. Quem foi que deu esse conselho? Jesus disse: entra pela porta estreita. Firme com Deus um compromisso em Cristo. Seja um com Cristo. Não abra mão de Cristo, porque só os que estão em Cristo e com Cristo estarão no reino de Deus eternamente. Aleluia! E quando você entra por esta porta do reino de Deus, você passa a viver segundo os princípios da palavra de Deus. Por isso que todo cristão, todo aquele que nasce de novo, todo aquele que já confessou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, é convidado a estudar as Escrituras, a viver aplicando na sua vida os princípios da palavra de Deus, para que possa se tornar uma lâmpada acesa, para que possa ser instrumento na mão do Senhor, para alcançar também outras pessoas. Bendito seja Deus. Entra pela porta estreita. O que quer dizer isso, pastor? Se arrependa. Se arrependa enquanto Deus está falando ao nosso coração. Busque a Deus enquanto você pode encontrá-lo. Invoque o Senhor enquanto você pode achar. Talvez você esteja hoje de tarde dizendo: mas eu me arrependi de quê, pastor? E essa atitude de achar que não precisa de Deus não é arrogância? E essa atitude de achar que não precisa de Deus, que não precisa ser um cristão, que não precisa se voltar para Deus, e esse engano no coração que você tem, que acha que tudo se resume aqui, não. Depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9:27 é palavra de Deus. Há uma prestação de conta no futuro. Você tem que ter esse conhecimento dessa verdade, essa verdade bíblica. Por que você acha que Jesus para e diz assim: entrem pela porta estreita? Tenham com Deus um compromisso, se unam a Deus, sejam um só espírito com Ele, esteja com Ele para sempre. Olha, irmão, quem já tomou essa decisão, quem já fez essa confissão, quem já entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, está nele, firmado nele, e estará eternamente com Ele. Mas vive compromissado com Jesus e os ensinamentos da sua palavra. Aleluia. Então, pela porta estreita, irmão, na porta estreita você encontra vida eterna em Deus. Mas no caminho largo, viu, irmão? Jesus fala que o caminho largo conduz as pessoas, e não são poucas, são muitas, ao quê? A perdição. Quem escolhe o caminho largo, quem escolhe seguir a multidão, quem escolhe seguir a multidão, desprezando a Deus, o convite de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus, para viver uma vida desregada na terra, está com o seu fim contado. E a palavra para o final do caminho é perdição. Pode ter perdição aqui, irmãos, na terra, porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Tudo aquilo que você plantou, um dia você vai colher. Mas a pior perdição é a separação eterna de Deus. A pior perdição é depois que você parte desta terra, achando que tudo acabou aqui, e do outro lado você vai descobrir que há um julgamento te aguardando e uma eternidade de sofrimento te esperando. Aleluia. Mas pastor, quem diz isso? Quem diz isso é a Bíblia, livro do Apocalipse. Nós não falamos de nós mesmos, falamos aquilo que está escrito. Apocalipse, glória a Deus, capítulo de número 20. Vou deixar para você nesta tarde essa leitura. Bendito seja o nome do eterno Pai. Oh, aleluia. E diz assim: a visão de João sobre o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele,
de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aleluia. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado. Qual é o destino que aguarda aqueles que desprezam a Deus, a sua bondade, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia? Então veja que quem não tem o nome escrito no livro da vida, disse João, esse é lançado no lago de fogo. O apóstolo João é bem claro dizendo, se alguém não tem o nome escrito no livro da vida, e como é que se pode então, pastor, ter um nome escrito no livro da vida? As escrituras, elas falam o seguinte, que você deve confessar, bendito seja Deus. Romanos capítulo de número 10, diz assim a santa palavra de Deus. Olha como é que você faz para ter o nome escrito no livro da vida e ter a salvação segurada da parte do Deus Todo-Poderoso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A partir do verso 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Como é que você faz? Você confessa. Confessa Jesus. Reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o seu Salvador, aquele a quem Deus enviou. Abre a sua boca, confessa que Ele é teu Salvador e crê que Ele ressuscitou de coração, e tu serás o quê? Salvo. Palavra do Senhor. Então entenda uma coisa. Quando você vem para Cristo, você vem para viver uma nova vida. Uma vida onde não é mais você o dono de si mesmo. A vida com Cristo, para termos uma diferença, para vermos o negócio mudar, é preciso que o Espírito de Deus seja o nosso guia, seja o nosso comandante, nos conduza, nos oriente, nos ensine. E é preciso que... E em segundo lugar, glória a Deus, para fecharmos a mensagem nesta tarde, bendito é o nome do Eterno Pai, vamos ver mais uma vez o texto bíblico. Mateus 7, glória a Deus. Vamos ver o texto bíblico. Glória a Deus. No verso 14: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Bendito seja Deus. Pastor, se eu entrar por esta porta, se eu me voltar para Deus e aceitar os cuidados de Deus, o que é que me aguarda na eternidade? Eternidade com Deus. E é para sempre. Amém, irmão? Então quando você confessa, reconhece, faz a confissão de que Cristo é o Senhor, você está entrando por esta porta, por este caminho de vida eterna com Deus, para nunca mais voltar. Você está entendendo? O compromisso se inicia na terra e permanece por toda a eternidade. É um compromisso eterno com Jesus. Por isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade de renunciar a si mesmo. Tem algumas pessoas que frequentam a igreja, mas não tem frutos, não tem mudança. Por quê? Porque não consegue renunciar aos desejos do coração. Olha, você vai observar que Jesus triunfou sobre os principados e potestades na cruz. E nós, em nome de Jesus, repreendemos as trevas.
E o mal não pode mais nos fazer dano, nos causar dano espiritual, porque Cristo nos deu essa graça. Mas viver uma vida cheia do Espírito, viver uma vida iluminada, diferenciada, tem que vencer a si mesmo, né? Repreender o inferno, você repreende em nome de Jesus. Agora, as coisas que há no coração, né, que devem ser tiradas do coração, é uma questão sua. E você deve vencer a si mesmo. E só quando você vence a si mesmo é que você passa a viver para Cristo. Palavra do Senhor. Então, meus irmãos, nesta tarde eu deixo aqui esta palavra para vocês, para cada alma que está ouvindo. Jesus é a porta estreita. A porta estreita requer compromisso. E pela porta estreita não passa multidão, né? É tudo com ordem e decência, para a glória de Deus. Ordem, decência e paciência. Aleluia, na presença do Senhor. A igreja pode ficar de pé nesta tarde. Oh, glória. Bendito seja o nome do Eterno Pai. Oh, glória. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Vamos agradecer ao Senhor por este culto e pela vida das famílias. Glória a Deus. Estenda a mão para cá, igreja, em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno, louvado seja o teu santo nome, Senhor, e feita seja a tua vontade, assim na terra como no céu. Nesta tarde ministramos aqui, Senhor, um pouco da tua santa palavra. Louvores foram entoados ao Senhor. Que a tua presença gloriosa, que o teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, venha alcançar estas famílias. Aquelas almas que ainda não se renderam a ti, sejam alcançadas pelo teu Espírito Santo. Quanto àqueles que já confessaram o teu nome, que tem aliança contigo, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, e que o teu rosto continue a resplandecer, e a tua mão abençoar cada um deles, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Queridos, até o próximo culto, se Deus assim nos conceder. Nome de Jesus. Aplauda Jesus.